Pessoal, então nós estamos aqui dando início ao nosso canal no YouTube, para tratar de temas do direito administrativo, eventualmente temas do direito civil e outros temas aí que tenham relevância, tá? E aí nós vamos iniciar hoje aqui essa jornada de vídeos, que eu peço a vocês que deixem o like aqui, aperta o sininho aí para receber notificações de novos vídeos, tá certo? E vamos ficar acompanhando aí que vai ter muita coisa interessante, muita coisa boa pela frente para vocês ficarem exercitando a mente aí nesse período de quarentena, todo mundo recolhido, todo mundo fazendo sua atividade física em casa, personal em casa. Então, por que não manter aí o exercício mental aí com os temas recorrentes em provas de concurso, provas da OAB, Então nós vamos estar aqui trabalhando. Então, sejam bem-vindos ao meu canal, inaugurando hoje o primeiro vídeo aqui e vamos começar hoje tratando de responsabilização dos servidores, conforme anunciado aí no lançamento do canal, tá certo? Então vamos dar início ao nosso conteúdo aqui, pedindo mais uma vez, deixe seu like, compartilhe esse vídeo e aperta lá o sininho para novas notificações. Eu devo também estar fazendo algumas lives com assuntos mais pontuais e mais rápidos, para que a gente esteja todo o tempo aí atualizando vocês sobre essas questões aí mais intrigantes no âmbito do direito administrativo. Ok? Valeu, vamos dar início. Então vamos lá, pessoal. Conforme nós combinamos aqui, nós vamos falar hoje aqui da responsabilização dos servidores, tá? E quando a gente pensa em responsabilização dos servidores, a gente tem que lembrar que o servidor público, é o indivíduo que ocupa um cargo público. E o que é um cargo público? Um cargo público, para que a gente tenha uma noção rápida aqui, um cargo público é um lugar dentro da estrutura administrativa que é dotado de um nome, de atribuições, de responsabilidades e de uma remuneração. Então, quando nós pensamos em responsabilização dos servidores, nós estamos falando exatamente desses dois elementos que integram o cargo, quais sejam atribuições e responsabilidades. Ou seja, o servidor público, ele ao ocupar o cargo, ele recebe atribuições para serem executadas, e automaticamente ele deve executar essas atribuições de modo a não causar qualquer tipo de dissabor para a administração. Então, ele terá responsabilidade pelo exercício eficiente das atribuições do cargo. Então, a lógica, quando se tratar de responsabilização dos servidores, é exatamente a obrigação que o servidor público tem de não causar nenhum tipo de problema para a administração quando do exercício das atribuições desse cargo. Por isso se fala em responsabilização dos servidores e que ela está diretamente relacionada às atribuições do cargo, tá? Então, essa é a primeira noção que nós precisamos ter. A partir daí, nós temos que imaginar o seguinte: no âmbito da responsabilização, dependendo dos efeitos que essa conduta do servidor vai causar, ele vai ter 4 possibilidades de responsabilização. Tá? 3 delas são mais comuns, uma delas é mais pontual, é mais específica, mas não deixa de ser 3 formas diferentes de responsabilização do servidor. 3 possibilidades diferentes, certo? Cada uma com sua autonomia, cada uma se desenvolvendo por seu processo respectivo e conduzindo a um resultado diferente, tá certo? E que podem acumular-se, tá? Importante já deixar claro que essas instâncias de responsabilização, elas são independentes, o que quer dizer que elas podem acumular-se entre si, certo? Então, primeiro aspecto que nós vamos destacar aqui é no que diz respeito à responsabilização civil do servidor. Tá? Então, quando se pensa em responsabilização civil do servidor, nós temos que lembrar aqui alguns conceitos lá do direito civil. Quando a gente pensa em responsabilidade civil, nós estamos pensando em quê? Num ato ilícito que causou um dano patrimonial a outrem. Tá? Então, resumindo, quando se pensa em responsabilizar civilmente alguém, nós estamos dizendo que foi praticado um ato ilícito e esse ato ilícito causou um prejuízo na ordem patrimonial de outrem. E aí, quem causou o prejuízo é obrigado a reparar. No âmbito do servidor público, do serviço público, isso não é diferente. Quando se trata do servidor público, ele tem que executar as atribuições do cargo dele de modo que não ocorra nenhum tipo de
conduta adversa que produza danos patrimoniais para a administração. Caso isso aconteça, o que vai ter? O indivíduo causador do dano é obrigado a reparar o dano do lesado. Nesse caso, o servidor causou o dano, a parte lesada é a administração pública, ele vai ter que recompor o prejuízo patrimonial da administração pública. Tá? Então, nessa perspectiva que nós vamos ter a responsabilização civil do servidor. Agora, vejamos o seguinte. Essa responsabilização civil do servidor, ela se dá de duas formas, né? Existem dois tipos de prejuízos que a conduta do servidor pode causar para a administração pública. Existe o prejuízo direto, tá? Quando a conduta do servidor ela já não tem interferência de nenhum terceiro, ou seja, o servidor público ele causa um prejuízo direto para a administração pública, certo? Por exemplo, o servidor público que faz mau uso, que usa de maneira negligente, né, algum equipamento, tá? E acaba por queimar o equipamento, ou acaba por derrubar o equipamento, ou não dá a assistência necessária, e esse equipamento acaba por sucumbir de alguma maneira. Então, eu teria aí uma conduta do servidor que causou um prejuízo diretamente para a administração pública. Esse prejuízo deverá ser ressarcido pelo servidor. Agora, a situação mais comum, né? A situação mais peculiar, melhor dizendo, é quando o servidor público, através da sua conduta, ele produz um prejuízo para um terceiro. Ou seja, você tem a administração pública causando um prejuízo a um terceiro. Se o servidor está no uso das suas atribuições, ou seja, exercendo o seu cargo, e ao exercer seu cargo ele causa esse prejuízo, a administração vai responder perante o terceiro. Entretanto, após ser responsabilizada perante o terceiro, após pagar o prejuízo que o terceiro teve em decorrência da conduta do servidor, e em atenção ao princípio da indisponibilidade, né, porque os bens de interesse da administração eles não estão à livre disposição, então a administração pública ela tem que se voltar contra o servidor para buscar a recomposição desse prejuízo, tá certo? Que o servidor público, através de sua conduta, né, produziu a um terceiro que teve a administração pública que suportar. Então você vai ter a situação de regresso da administração contra o servidor público, a chamada ação regressiva, né? Onde a administração suportou um prejuízo por conta da conduta do servidor e agora ela vai voltar-se contra o servidor para reaver esse prejuízo que ela foi obrigada a suportar. Tá? Então ela vai entrar com uma ação, chamada ação de regresso. Essa previsão constitucional está lá no artigo 37, parágrafo 6º, né? Que trata dessa forma de responsabilização da administração pública perante terceiros. Ela é baseada na teoria da chamada culpa em eligendo, ou seja, a presunção de que a administração pública escolheu mal o servidor, basicamente é essa a teoria da culpa em eligendo, né? É a mesma situação, né? Lembrando aqui o direito civil do empregador por ato do seu empregado, é semelhante, né? Segue na mesma linha da chamada teoria da culpa em eligendo. Então a administração pública ela será obrigada a ressarcir o prejuízo perante o terceiro e se voltará contra o servidor. O detalhe a se observar aí é o seguinte: quando a administração pública for responder perante o terceiro, a responsabilidade civil da administração pública ela é objetiva, né? E aí, quando se fala em responsabilidade objetiva, vamos lembrar que é aquela forma de responsabilização que independe da culpabilidade, depende de se comprovar a culpabilidade. Tá? Então você vai ter a administração pública respondendo para o terceiro. Eu não quero saber se foi dolosa, se foi culposa a conduta, isso não vem ao caso, tá certo? Agora, quando se tratar da responsabilização civil do servidor, aí a coisa muda de figura. Não se transfere para o servidor a responsabilidade civil, né, objetiva da administração. Então, quando a administração pública for se voltar contra o servidor, o que nós vamos ter? Responsabilidade civil subjetiva, onde nós vamos ter que estar demonstrando a presença dos 4 elementos da responsabilidade civil. Quais sejam? Conduta, culpabilidade, dano e nexo causal. Então, quando se falar em responsabilidade civil do servidor, temos que lembrar que essa responsabilidade civil ela é do tipo subjetiva, né? Ela segue a regra geral, tá certo? Uma águazinha aqui porque a garganta seca rapidinho, tá bom? Então, esses são os principais elementos
da responsabilização civil do servidor. Lembrando que ela vai se operar por meio de um processo civil, né? Então ela vai se operar por meio do processo civil, né? E vai conduzir a uma recomposição patrimonial, tá ok? Então, vamos partir agora para a segunda esfera de responsabilização do servidor, que é a responsabilização administrativa, certo? Então, quando a gente pensa em responsabilização administrativa, pessoal, a gente tem que lembrar o seguinte, que esse cargo a que nós nos referimos ainda há pouco, ele integra uma estrutura, né? Então, a administração pública ela é repleta de cargos. Cada cargo tem suas atribuições. O que quer dizer? Que cada indivíduo que recebe essa parcela de atribuição, ele recebe essa parcela de atribuição para executar, né, as ações, para executar as atividades do cargo. E quando todo mundo executa suas atribuições, a administração pública pode cumprir seu papel. Ou seja, a administração pública pode realizar seu mistério de prestar, de oferecer serviços públicos. Tá certo? Então, cada servidor, ao exercer as atribuições, ele integra uma grande máquina, certo? De maneira que, quando um servidor ele executa mal, ou ele deixa de executar as atribuições do seu cargo, o que acontece? Essa engrenagem ela não funciona, né? Essa engrenagem ela não vai funcionar, ela vai ter problemas de funcionamento, ou seja, a rotina administrativa ela vai ser alterada em virtude do comportamento do servidor, ou seja, em virtude da má execução das atribuições do cargo. Quando essa conduta ela quebrar essa rotina administrativa, o servidor estará sujeito à responsabilização no âmbito administrativo. E aqui a gente tem que lembrar que não tem mais nada a ver com a responsabilização patrimonial. A questão aqui não é mais patrimonial, a questão aqui já envolve a violação da rotina administrativa, tá certo? E quando isso acontece, o servidor público estará sujeito a sanções como advertência, uma suspensão, a demissão, a destituição, dentre outras sanções que estão aí previstas nos respectivos estatutos de servidores, tá? Então, você vai ter, nesse caso, a responsabilização a responsabilização administrativa do servidor público, tá? Violou, quebrou essa rotina administrativa, ele fica sujeito a ser responsabilizado administrativamente. É mais ou menos assim, pessoal. A administração pública, ela funciona como uma máquina, né? Vamos imaginar aqui o motor de um carro, né? Então o motor de um carro ele é feito de uma engrenagem onde você tem inúmeras peças funcionando de maneira harmônica. Se uma das peças não funciona direito, isso vai ocasionar, né, um descompasso aí, uma desarmonia no conjunto do motor, e uma hora isso pode gerar prejuízos, né, se não for reparado, né? Então você pode ter prejuízos graves e pode até comprometer o funcionamento do carro. É mais ou menos isso que acontece quando um servidor público ele quebra essa rotina administrativa. Ou seja, quando um servidor público ele executa mal as atribuições do seu cargo, né? Então ele viola, ele tira, né, do compasso essa harmonia entre as diversas peças da engrenagem estatal. E isso pode causar prejuízo para a administração. Ela vai fugir, né? Ela vai perder o rumo, né? No sentido de oferecer os serviços públicos. Então vai ter prejuízo. Nós podemos imaginar o seguinte, a seguinte situação. Imaginemos aqui, né, nós temos aqui uma estrutura onde, para eu estar aqui, eu precisei que alguém providenciasse o vídeo, eu precisei aqui que alguém fizesse aqui a iluminação. Então, uma coisa está dependendo diretamente da outra. Se alguém aqui faltasse ou se alguém aqui não fizesse de maneira satisfatória a atribuição que lhe compete, provavelmente nós não estaríamos tendo aqui esse vídeo, ou estaríamos fazendo de outra maneira, que não seria a melhor maneira. Então, para que as coisas funcionem, cada qual tem que executar com perfeição aquela atribuição que lhe cabe, aquela atribuição que lhe compete, certo? Então, você vai ter, no âmbito da administração pública, a mesma lógica, né? Essa mesma sequência. Então, você tem, nesse caso, a possibilidade de responsabilizar responsabilizar administrativamente o servidor, porque ele quebrou, ele fez que a administração pública quebrasse
essa rotina administrativa. E aí ele estará se colocando numa situação de sujeição a uma penalidade administrativa, né? Como eu falei ainda há pouco, demissão, suspensão e etc. E mais uma coisa, pessoal. Essa responsabilização administrativa, ela decorrerá de um processo administrativo, tá? Então, já vamos aqui deixar as coisas claras. Falamos da responsabilidade civil, e aí nós temos um fato que gerou um processo de natureza civil para que se chegue a um resultado de natureza patrimonial, ou seja, a recomposição patrimonial da administração. No segundo momento, nós temos o mesmo fato, é importante que seja dito que é o mesmo fato, que teve reflexo no âmbito administrativo, ou seja, violou a rotina administrativa, causando prejuízos para a administração no que diz respeito ao serviço público que ela deve oferecer, a atividade que ela deve executar. Então teve um descompasso por conta dessa conduta do servidor público. Então existirá um processo administrativo partindo do mesmo fato, existirá um processo administrativo que conduzirá a um outro resultado já diverso da responsabilização civil. Aqui, uma pena de demissão, suspensão, advertência, dentre outras. Tá certo? Então, segunda forma de responsabilização do servidor, a responsabilização administrativa. Tá certo? Pois bem, a terceira hipótese de responsabilização do servidor, pessoal, é a responsabilização penal. Então, nesse aspecto da responsabilização penal, nós temos que pensar o seguinte: essa mesma conduta que causou um dano patrimonial, que quebrou a rotina da administração pública, né, no que diz respeito ao oferecimento dos seus serviços, ela também pode estar tipificada no Código Penal como crime. E se isso acontecer, o sujeito estará passível de sofrer uma sanção também na órbita penal, na esfera penal. Ou seja, o mesmo fato, ele pode ter consequências civis, administrativas e consequências penais. E aí, pessoal, aqui, mais uma vez eu digo, independente, né? Essa sanção penal é independente das demais, né? Elas são independentes entre si. Nesse caso, eu vou ter um processo. Agora, o processo é um processo penal que irá conduzir a um resultado. Qual é o resultado que o direito penal busca? Resumindo aqui, não sou o professor de direito penal, né? Mas é uma restrição da liberdade, né? Uma restrição de direitos, restrição da liberdade. Esse é o objetivo do direito penal, certo? Então, você vai ter essas três principais instâncias de responsabilização dos servidores públicos, certo? Independentes entre si, elas partem do mesmo fato, mas elas tomam caminhos diferentes, né? Cada uma segue por uma trilha diferente, ou seja, cada uma segue por um processo diferente, e cada uma dessas trilhas ela vai chegar em um determinado objetivo. O objetivo também é diferente, tá certo? Nas três hipóteses eu tenho caminhos diferentes que vão conduzir a locais diferentes, tá certo? Pois bem, apesar da independência dessas instâncias, pessoal, é importante a gente saber o seguinte: elas são independentes, mas a responsabilização penal ela pode interferir nas demais formas de responsabilização, tá? A responsabilização penal interfere nas demais formas de responsabilização. As outras não interferem na penal, mas a penal interfere nas demais, certo? Agora, como eu sempre digo, a gente não pode se limitar a saber, né, que é assim. Então, vamos entender aqui por que é assim. Por que a penal interfere nas demais e as demais não interferem na penal, né? Como eu sempre digo, a gente não pode, nós, operadores, estudantes de direito, nós não podemos ficar com aquela explicação meio chicó, né? Lá do Alto da Compadecida. Por quê? Não sei, só sei que foi assim. Então nós não podemos nos dar o luxo de responder a uma indagação, a uma pergunta, seja ela numa prova oral, seja ela numa consulta jurídica. Não sei, só sei que é assim, né? Então a gente não pode utilizar essa filosofia de chicó.
né? Então a gente precisa entender o porquê. E aqui eu acho que entendendo o porquê, eu explico o porquê das coisas, porque entendendo o porquê das coisas, nós podemos formar um conhecimento e não apenas decorar um determinado conteúdo, um determinado conceito. Tá? Então a gente pode ter a noção exata do porquê das coisas. Tá? Então vamos lá. Por que a responsabilização penal ela interfere nas demais? Então vamos lá, pessoal. O primeiro fator aqui que a gente pode destacar é o bem jurídico tutelado pelo direito penal. O bem jurídico que está em jogo. Quando a gente pensa no direito penal, nós temos que lembrar que o bem jurídico que está em jogo, ele é um bem jurídico bem mais, valioso do que o que está em jogo quando se fala na perspectiva administrativa e quando se fala na perspectiva civil. Nós temos no direito penal aqui que o que está em jogo é o segundo bem jurídico mais valioso do indivíduo, que é a sua liberdade. O primeiro bem jurídico mais valioso é a vida, o segundo é a liberdade. Certo? Então, vamos lá. Primeiro ponto. Se eu estou tratando com um objeto mais delicado, a ideia, a presunção é que eu preciso ter mais cautela. Eu vou precisar ter mais cuidado com esse bem, já que é um bem de maior valor. Então, no direito penal é assim, pessoal. Eu tenho que tratar com muita cautela, com muito cuidado. Isso exige do julgador, exige mais afinco, exige maior aprofundamento de uma investigação, existe um maior rigor probatório, existirá uma maior eficiência na apuração penal. Por quê? Porque qualquer deslize, qualquer falha, você estará condenando alguém a perder ou a sofrer restrições em um bem jurídico de muito valor. Então, é muito mais cauteloso. E por ser mais cauteloso, você tende a ter um resultado mais eficiente, você tende a ter uma apuração mais rigorosa. Tá? Pois bem, essa é uma das razões que faz com que o direito penal ele interfira nas demais, e daqui a pouco nós vamos entender aí exatamente como é que isso acontece. A segunda situação, pessoal, que faz com que o direito penal ele tenha essa interferência nas outras formas de responsabilização é pelo fato de que no direito penal existe a chamada tipicidade. Então, todos vocês conhecem o conceito clássico de crime. Não sei se o conceito de vocês aí que são estudantes aí de hoje em dia, então já os conceitos vão ganhando, vão ganhando mais elementos. Mas na minha época de faculdade, só alguns 20 anos que a gente já tem aí de formado, então, de faculdade a gente já tem aí desde 94, entrei na faculdade em 94. Então, na nossa época, o conceito de crime era bem simples, Os doutrinadores da época conceituavam crime fato típico, antijurídico e culpável, certo? Então, você tem a tipicidade, como sendo uma característica da responsabilização penal. E aí você tem, colocado lá no direito penal, não há crime, sem lei anterior que o defina, nem pena sem prévia combinação legal. O que quer dizer isso? Tipicidade. Tenho que ter a conduta de acordo com o que está descrito na norma. Se faltar algum dos elementos que a norma estabelece como sendo necessário para a caracterização do tipo penal, isso não vai gerar a punição do indivíduo. Nós estaremos diante da chamada atipicidade, então não posso considerar crime. Para que seja crime, tem que estar exatamente de acordo com o que a norma estabelece. Tá? Então isso é a tipicidade, assim como a punição também, a pena também tem que estar estabelecida lá na norma. Então você tem o aspecto da tipicidade no direito penal, que ela é absoluta, Você tem os crimes, tem que estar descrito na norma, sob pena de você não poder punir ninguém. E tem mais um detalhe, além de ser uma conduta que tem que estar descrita na norma, você tem que provar, Então o julgador ele tem que provar
todos os elementos que estão descritos no tipo penal. Só mediante a caracterização da conduta dentro do tipo penal e a devida comprovação, né, dos elementos que integram essa conduta típica é que se vai poder impor ao indivíduo, né, a responsabilização penal. Tá? Então, quando a gente se pensa, pessoal, em responsabilização penal, eu gosto de fazer a seguinte analogia. Imaginemos que isso aqui seja o tipo penal, a norma penal, né? E aí você tem uma conduta. Essa conduta, ela tem que se encaixar perfeitamente no que a norma descreve. Se ela encaixou e se eu consigo provar a presença de todos os elementos necessários, eu tenho a possibilidade de responsabilização penal. Por outro lado, se a conduta descrita na norma, ela é um pouquinho diferente da conduta praticada pelo agente, isso vai gerar o quê? Faltou só um pedacinho, faltou uma besteirinha de nada, mas não encaixou. Se não encaixou, a conduta é atípica. Logo, não haverá responsabilização penal. Da mesma forma, pessoal, que não haverá responsabilização penal se eu não conseguir demonstrar que a conduta, ela está demonstrado que essa conduta, provado que essa conduta atendeu aos requisitos, né, legais. Então, se ela não ficar comprovada também, né, da mesma forma, não haverá responsabilização penal, tá? Por falta de provas, tá certo? Então, diante dessa realidade, é que nós vamos ter a responsabilização penal, ou seja, a persecução penal, interferindo nas outras formas de responsabilização, tá? Pela tipicidade da conduta, pelo bem jurídico tutelado pelo direito penal, né, que é bem mais valioso. Então, isso fará com que a responsabilização penal interfira nas demais, tá certo? Agora, vejam só, pessoal, essa interferência, né, ela pode se dar, eu estabeleço interferências que eu chamo de positivas e as interferências negativas, né? As interferências positivas, que eu costumo adotar, né, como conceito, diz respeito às situações em que a responsabilidade penal, ela interferirá nas demais, conduzindo à responsabilização na órbita administrativa ou na órbita civil, certo? Então, quando é que isso se daria? Nós temos exemplos, né, de algumas, ou melhor, da sentença penal condenatória. Pronto. Se nós formos lá para o processo civil, nós vamos ver, são títulos executivos, e aí você vai ter, dentro do rol dos títulos executivos, a sentença penal condenatória, correto? O que quer dizer? Que quando eu tenho uma sentença penal condenatória, eu não preciso da fase de conhecimento no processo civil. Eu só vou precisar da fase de liquidação dos valores para apurar a eventual indenização, tá certo? Então, eu não vou ter a necessidade de passar pela fase de conhecimento, né? Isso a gente diz que é uma forma de interferência positiva, ou seja, a responsabilização penal já produzindo efeitos na órbita civil, tá? Então, é uma das hipóteses aí que a gente fala que é uma interferência do tipo positiva. Agora eu tenho interferências negativas, e essas aqui sim a gente precisa estudar, precisa ter ideia exata, porque são essas interferências negativas que elas estão aí previstas de maneira explícita nos estatutos de servidores, né? No próprio Código Civil nós temos essa previsão também, porque ela é uma regra geral, tá? Uma regra geral acerca da exclusão da responsabilização civil, né? Assim como também exclui-se a administrativa. E nesse caso eu chamo, né, de interferência negativa, no sentido de que o que se apura no direito penal exclui a responsabilização civil e a responsabilização administrativa. E quais são essas hipóteses? Pessoal, são duas hipóteses, né, que a gente não pode perder de vista. São duas hipóteses. Quais são elas? A primeira, ficar comprovado penalmente que o fato não existiu. Pois bem, pessoal, vamos ver a lógica, né? Eu acabei de explicar para vocês que por conta do bem jurídico e da tipicidade, a responsabilização penal ela vai ser mais
aprofundada, vai ser mais eficiente, vai ser mais precisa do que a civil e do que a administrativa. Claro, lá no direito civil eu não tenho tipicidade de condutas. Quais são as condutas geradoras da responsabilização civil? Qualquer uma. Qualquer ato, em regra ilícito, né, que gere dano, e aí comprovou a conduta, a culpabilidade, o dano e o nexo, acabou. Eu não tenho uma conduta X, uma conduta Y, geradora da responsabilização civil. Tá? Então, qualquer conduta, ela pode ser, né, geradora de responsabilidade civil. Administrativamente, essa regra de tipicidade, ela não é absoluta, como no direito penal. Tem-se algumas condutas que são tipificadas, né, como o abandono de cargo, né? Então você tem algumas condutas que podem estar tipificadas em normas, estatutos, né, de algumas carreiras, e aí você tem, sim, mas você não tem a tipicidade como você tem no direito penal. Né? O direito penal ela é absoluta, no direito administrativo não, ela não tem essa tipicidade absoluta. Tá? Então você vai ter situações em que você vai apurar, né? E aí a partir da apuração que você vai tendo, você vai revelando elementos, e a partir desses elementos que você revela, você aplica uma punição X, você identifica uma conduta Y e acaba aplicando uma punição, sem que isso esteja de antemão já estabelecido rigorosamente na norma, como é no direito penal. Tá? Então, você, obviamente, não vai ter o mesmo rigor na apuração que você tem no direito penal. Uma vez que no direito penal, se faltar uma coisinha, um mínimo detalhe, você está sujeito à absolvição do indivíduo, né? Ou se tiver faltando uma prova, por menor que seja, por mais irrelevante que seja, mas se estiver faltando, e isso depender da caracterização, né, do tipo penal, ele também será absolvido por falta de provas. Então, você vai ter que o processo penal, ele é rigoroso, é mais rigoroso, por isso ele interfere nos demais. Ora, se o direito penal apurou que o fato não existiu, e o direito penal, e o processo penal, melhor dizendo, e o processo penal, que é mais preciso, que é mais eficiente, chegou a essa conclusão, que o fato não existiu, e como eu falei ainda há pouco, eu tenho 3 instâncias de responsabilização, na verdade 4, né, que partem do mesmo fato. Se eu tenho 4 instâncias que partem do mesmo fato, que podem partir do mesmo fato, e esse fato não existiu, é claro que eu elimino as outras possibilidades. Então, se eu tenho apurado através da percepção penal que o fato não existiu, se o fato não existiu e ele é o mesmo para as 3 instâncias, para as 4 instâncias, ele não existiu para nenhuma. Por quê? Porque no direito penal mais eficiente chegou-se a essa conclusão. As demais, que não se aprofundam tanto na apuração, não podem contrariar o que foi apurado no direito penal. Então essa é a primeira situação. A segunda situação é se ficar comprovado que não foi o indivíduo o autor, a famosa negativa de autoria. Mesma lógica, pessoal. Se ele está sendo apontado como autor da conduta, né, que gerou as 4 instâncias de responsabilização e ficou constatado penalmente que não foi ele, claro, e se não foi ele para o penal, não foi ele para o civil, não foi ele para nenhuma das instâncias. Tá certo? E aí, nesse caso, você tem o quê? A exclusão da responsabilização civil, da administrativa, da própria improbidade administrativa, junto com a penal, que concluiu pela inexistência do fato ou pela negativa de autoria. Tá certo, pessoal? Então, essas são as 2 consequências que eu chamo de consequências negativas. Tá? Para a gente ter mais um pouco de noção, né, para que a gente possa deixar bem claro, para que vocês possam ter isso bem claro na mente de vocês, né, dessa interferência do penal nas outras e não das outras no âmbito penal, a gente pode imaginar o seguinte, vamos pensar na seguinte situação. Eu tenho um processo, né, administrativo, um civil, um processo penal, que estão deflagrados por conta do mesmo evento. Vamos imaginar que o indivíduo, que o servidor público, ele confessou. O servidor público, ele confessou. Chegou no processo civil, tem lá a primeira audiência de conciliação, vamos imaginar aqui, sem entrar nos detalhes, mas tem lá a audiência de conciliação, uma água aqui.
certo? Na audiência de conciliação, se ele chegar lá e disser assim, tudo certo, eu realmente pratiquei essa conduta, eu sou servidor público e realmente pratiquei essa conduta, né? Eu assumo, pode descontar aí da minha folha de pagamento, pode consignar na minha folha de pagamento aí, quanto foi o prejuízo, foi tanto, divide em tantas parcelas, resolvido o problema, certo? Você sabe que isso no processo civil é a melhor coisa que tem quando chegam as partes a um acordo. Então isso tem sido inclusive objeto de muito incentivo que as partes celebrem um acordo. É óbvio que nós estamos aqui fazendo uma alusão a essa prática conciliatória, né? E nesse caso estaria satisfeito, estaríamos cumprindo o papel da responsabilização civil do servidor. Por quê? Porque ele pagou o prejuízo que ele causou para a administração pública. Perfeito. Então essa confissão foi suficiente para o âmbito civil. No âmbito administrativo, ele pode também chegar no processo administrativo, ok, realmente eu fiz isso, eu pratiquei essa conduta X, foi por isso eu assumo toda a responsabilidade, o que eu vou ter de punição? Ah, você suspenso, beleza, onde é que eu assino? Suspensão. Processo administrativo, ele vai ser muito sério, ele vai ser muito rápido, o desfecho dele vai ser rápido por conta da confissão do indivíduo. Vamos pegar essa mesma confissão e levar agora para o direito penal. No direito penal, o que nós vamos ter? Não, chegou o indivíduo na frente do juiz, a audiência dele lá, o interrogatório dele, ele diz, foi eu, realmente eu pratiquei esse crime, eu que fiz, e pronto, pode me prender que eu estou dizendo já de antemão que foi eu. Você sabe que essa confissão dele no direito penal ela não vai ser suficiente. Se essa confissão dele não tiver, né, condizente com as demais provas colhidas nos autos, mesmo com a confissão ele pode não ser condenado. Claro, pessoal, no direito penal, né, como eu falei, não se brinca com esse tipo de direito, né, com o direito à liberdade. Então, o juiz ele não pode se dar ao luxo de ficar conformado com a confissão. É óbvio que uma confissão, né, é até um elemento que tem lá suas consequências penais favoráveis, né, ao indivíduo que confessa, né, tem lá, sofre lá os devidos decréscimos, né, por conta da confissão, mas ela sozinha ela não vai conduzir a uma condenação. É muito comum no direito penal, e aí os penalistas, os criminalistas de plantão podem confirmar isso, de uma pessoa assumir o crime no lugar da outra. Então chega lá o menor e assume o crime porque ele sabe que a punição dele será mais branda, né? E aí ele às vezes assume um crime no lugar do irmão maior, ou mesmo amando de alguém, de um maior que praticou o crime, e você joga, né, para o menor porque ele sabe que a responsabilização dele vai ser mais branda, tá? Então isso faz com que o juiz da instrução criminal, da persecução penal, ele não se satisfaça com a confissão, como o juiz do civil se satisfaz, como o juiz da instância administrativa se satisfaz. O direito penal não se satisfaz com a confissão, a menos que ela esteja, né, ratificada por outros elementos de prova colhidos nos autos. Aí sim, a confissão terá valor, né? Acontece muitas vezes da própria mãe assumir o crime pelo filho, né? A mãe muito penalizada, né? Com o filho muito triste, que o filho vai ser preso, e ela chega lá e assume, não, foi eu que fiz, e aí a confissão dela não será de pronto admitida como forma de condená-la. Eu tenho que passar por uma avaliação das demais provas para saber se isso vai se coadunar, né, com a confissão. Então, pessoal, por aí nós temos a ideia, nós temos a dimensão de como, né, o que se apura no direito penal é mais rigoroso, né? A apuração penal é mais rigorosa. É por isso que ela tem interferência nas demais formas de responsabilização. E isso, pessoal, faz com que eu chame a atenção de vocês para um outro detalhe. Cuidado com o que eu vou dizer aqui. Muito cuidado aí nas provas. Essa é uma pegadinha corriqueira nas provas. Quando ficar constatado penalmente que não há provas, vejam só, as hipóteses em que há exclusão são duas que eu falei ainda há pouco. Quais são? Inexistência do fato, negativa de autoria.
falta de provas no direito penal não interfere no direito civil e no direito administrativo. Eu acabei de dizer para vocês aqui, acabei de demonstrar para vocês aqui a história da confissão, o exemplo da confissão, onde nós tivemos o quê? A confissão tendo valor no direito civil e no direito penal, perdão, no direito civil e no direito administrativo, mas não tendo o mesmo valor no direito penal, tá? Então eu tive aqui a confissão como prova suficiente em duas instâncias, mas não é suficiente no direito penal, tá? Então, pessoal, se faltar provas, né, pode ser que as provas que eu tenha serão suficientes para condenar o indivíduo civil e administrativamente, mas penalmente não é. Imaginemos aqui que o indivíduo esteja confessando que deixou de cumprir, né, com a atribuição do seu cargo de maneira deliberada. E isso causou um prejuízo para a administração perante um terceiro. Ele está confessando que